Fala pessoas, tudo bem? Professor Wellington, coach de carreira, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio da vida profissional e vida pessoal. Será que é possível? Quer saber? Então fica comigo e vamos juntos para mais esta viagem do conhecimento. Então vamos lá, falar sobre equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. As pessoas muitas vezes têm uma noção de equilíbrio de vida pessoal e vida profissional como se fosse uma conta matemática, que dá, né, 1 mais 1, 2, dá para fechar, dá para ter uma exatidão. Equilíbrio na vida pessoal e vida profissional não é exatas, não dá para ter uma exatidão, não dá, infelizmente não dá, porque uma hora ou outra essa conta não vai bater, infelizmente. Então, como, professor Wellington, conseguir equilíbrio na vida pessoal e profissional? Vou fazer uma metáfora aqui com você de um esporte que está muito comum hoje nas nossas praias. E para poder te explicar um pouquinho sobre essa fórmula, né? Como manter equilíbrio vida pessoal e vida profissional. Fica comigo, vamos lá. Sabe um esporte chamado slackline? Já ouviu falar sobre esse esporte? É um esporte muito comum nas nossas praias, no litoral, onde você tem uma fita que amarra de uma árvore a outra. E as pessoas tentam atravessar, né? Em cima dessa fita, elas tentam atravessar de um lado para o outro. É complicado, né? Exige o quê? Equilíbrio. Tá vendo? Como equilibrar a vida profissional e pessoal? Então, a questão desse esporte, o slackline, ele exige equilíbrio. Para atravessar de um lado para o outro, exige equilíbrio. Eu estava até praticando esse esporte recentemente, agora nas minhas férias, com meu filhão, e eu achava muito engraçado ele tentando atravessar lá o slackline. E o que acontecia? Quando ele subia naquela cinta, naquela linha, né, que a gente chama, e tentava atravessar, ele olhava para mim, caía. Ele dava um passinho, 2 passos, caía. E aí ele tentava, aí ele entendeu que ele não podia olhar para o lado. Então, o primeiro passo para que você possa ter equilíbrio na vida pessoal e profissional, como no slackline, que é o nosso exemplo em questão, primeiro passo que meu filho aprendeu, ele tem que olhar para frente. Nós não podemos perder o foco. Na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, a gente tem que ter um foco, a gente tem que olhar sempre para frente. Quando a gente fica olhando muito para os lados na nossa vida pessoal, as coisas desandam. Quando a gente começa a olhar muito para o lado da nossa vida profissional, as coisas desandam. O que acontece? Como aconteceu lá com meu filho. Termina caindo dessa corda, né, dessa linha, dessa cinta de equilíbrio que a gente tem que atravessar todos os dias na nossa vida. Então, primeiro passo, primeira lição do slackline para a vida pessoal e vida profissional de equilíbrio é que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ter foco no que a gente quer. Minha vida profissional é essa, minha vida pessoal é essa. Então, olhar focado nessas duas vertentes da nossa vida. E aí, meu filho tentava lá e ele já percebeu que não dá para olhar para o lado, que senão cai. Aí, outro momento, eu olhando para ele, fazendo, né? Ele tentou atravessar de forma comum, como se estivesse andando. Na hora que ele tentou atravessar de forma comum, como se estivesse andando, o que aconteceu? Primeiro passo, segundo passo, terceiro, caiu. Então, equilíbrio para a vida pessoal e para a vida profissional, muitas vezes, não dá para agir como se isso pudesse acontecer de forma natural. A gente precisa ter uma técnica para isso. Para poder equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, a gente precisa de uma técnica, não tem jeito. A gente precisa de um método. Tudo na vida hoje, a gente precisa de uma técnica, a gente precisa de um método. Então, mesmo no processo do slackline, desse esporte, para que você possa atravessar de um ponto para o outro, você precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio você alcança como? Aí entra a técnica, entra o método. Lá no slackline você tem que abrir as mãos, essa atitude que eu estou fazendo aqui, abrir as mãos, as duas mãos, e dar um passo por vez. E nesse momento que você estiver atravessando, você dá um primeiro passo, segundo passo você tem que abrir bem as mãos, porque tendenciosamente, por força da inércia, um dos lados você vai tender para cair. E aí, quando estiver tendendo para um dos lados, o que vai acontecer? Esse lado aqui que está em desequilíbrio, você puxa e aí você retorna. Aí o outro, tendenciosamente, um momento vai puxar de novo, aí você retorna. E no slackline, para que você possa atravessar de um ponto para o outro, você tem que dar um passo após o outro e tem que usar as mãos para gerar o quê? O equilíbrio. Toda vez que você estiver sentindo que está tendendo para um lado, você puxa para o outro. E você se sentir tendendo para o outro lado, você puxa para o outro. E assim você vai conseguir, passo a passo,
atravessar o slackline. Tirando aí complementando e completando a historinha do meu filho, ele conseguiu, acredite, conseguiu. Tentou 1, 2, 3, 4 vezes, mas aí ele percebeu que ele precisava primeiro fixar no objetivo dele, que era atravessar. Ou seja, ele tinha que ter um olhar fixo no seu foco, no seu objetivo. E depois ele percebeu que ele tinha que buscar equilíbrio. Toda vez que ele estivesse tendendo para cair, ele puxava para o outro. Tendendo para cair, ele puxava para o outro. Quando menos espera, ele estava atravessando. E foi uma comemoração só. Imagine. Eu digo para você que na vida pessoal e na vida profissional é o mesmo processo. Muitas vezes, na nossa vida, as coisas pessoais vão te puxar para que você possa cair como no slackline. Vão te puxar. Problemas com a família, problemas com a namorada, com o noivo, com o esposo, com a esposa, problemas com a mãe, com o pai, com as pessoas familiares. São problemas diversos que vão te puxar para poder você tirar o foco da vida profissional. O que você vai fazer? Falar assim, opa, as coisas estão desequilibrando na minha vida familiar, e o que eu preciso fazer? Eu tenho que equilibrar. Aí você, puxa, o que precisa ser? Aí entra a técnica, entra o método. O que eu preciso fazer neste momento, quando eu perceber que eu estou perdendo o equilíbrio na minha vida familiar? Você vai fazer o quê? Você vai utilizar um método, você vai utilizar a técnica. O que é o método e a técnica? É simples, é focar naquele momento, naquele problema, focar naquele momento, naquela solução que precisa ter para aquele problema em particular. Se é na vida amorosa, vamos resolver isso. Aí, quando você começa a resolver, gera o quê? Equilíbrio. E aí você consegue também tocar a vida profissional, porque não tem jeito. Não existe conta matemática de dizer para você com exatidão que você vai conseguir, tendo vários problemas de saúde, vários problemas amorosos, na parte afetiva, vários problemas dentro da sua família, e você vai estar simplesmente equilibrado na tua vida profissional. Vai chegar uma hora que isso vai afetar a sua vida profissional. Mais que você seja uma pessoa extremamente ali alinhada, equilibrada, não tem jeito, vai ter um momento que vai tender para que você possa cair e perder o equilíbrio na vida profissional, porque os problemas da vida familiar estão atrapalhando o equilíbrio para a vida profissional. E aí, o que é o método e qual é a técnica? É simples, você vai e tenta resolver o problema, é somente isso. Meu filho lá, ele caiu uma vez, caiu duas, caiu três, o que ele teve que fazer? Ele teve que resolver o problema, a técnica estava mal usada, o método estava mal usado. O que ele precisou fazer? Ele precisou equilibrar. Ele precisou aprender o método correto para poder buscar equilíbrio, ele precisou dar passo a passo para poder conseguir equilíbrio, ele precisou olhar focado no seu objetivo. Então, para ter equilíbrio para a vida pessoal e profissional, toda vez que você perceber que a vida pessoal está puxando você, vamos tentar equilibrar. E como a gente tenta equilibrar? Resolvendo, partindo para cima. Não dá para poder passar um pano em branco, não dá para poder simplesmente fazer de conta que não está acontecendo, colocar uma venda nos olhos. Não, você tem que ir lá e resolver o problema. Resolver o problema e vai tocando a vida profissional. O resolver o problema é já o equilíbrio, é conseguir se alinhar. Quando você não resolve o problema, quando você não vai de encontro ao problema, o que vai acontecer? Você perde o equilíbrio para a vida profissional. Mesmo processo, vida profissional. O chefe está te enchendo o saco, está te pegando no pé, os colegas estão ali também te enchendo a paciência, as coisas não andam bem, você não consegue entregar as coisas de forma pontual, você não consegue realizar o seu trabalho de forma correta, algumas coisas não estão ali dando certo e está gerando o quê? Desequilíbrio para você. Você está tendendo já... E esse desequilíbrio, quando você fala de vida, isso vai afetar o quê? A vida familiar. O que você tem que fazer? Tem que perceber, vai resolver o problema com o chefe, vai resolver o problema referente ao que você precisa entregar, seja relatório, né, seja o seu serviço de dia a dia, laboral, vai resolver o problema com os amigos, se for necessário, e se for também necessário, vai mudar de emprego. Lógico, estamos em crise, estamos isso aqui. Não! O que você vai fazer? Se o problema é o emprego, você não se sente mais bem naquele emprego, o que você vai para poder buscar o equilíbrio? Você vai começar já a mandar o currículo, entrar em contato, fazer um network com a sua rede de contato e vai começar a dar passos na direção da solução. Quando você começa a dar passos na direção da solução, o que acontece? Você gera
equilíbrio. Então, a vida é um verdadeiro slackline, desculpa a comparação. Você muitas vezes vai tender para cair na vida pessoal, vai tender para cair para a vida profissional, e isso vai gerar sempre um certo desequilíbrio. Mas para equilibrar, você precisa fazer o quê? Utilizar um método simples, que é levantar a cabeça, sacudir para cima a poeira e ir de encontro à solução. Se isso faz sentido para você, se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa aí a sua curtida marota, começa a me seguir, compartilha esse vídeo e eu agradeço muito a sua participação aqui no programa da TV Polo, agradeço a você que me acompanha aqui no YouTube e te aguardo na próxima viagem do conhecimento.